Oi! Hoje é a resenha do conto Estou Vendo, escrito por Jorge Furtado, aqui da sua coletânea Meu Tio Matou um Cara e Outras Histórias, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022. Estou vendo uma mulher, morena, 40 anos, conversando com outra, loira, um pouco mais moça. A morena está sentada de maneira mais relaxada, veste uma roupa mais caseira, parece a dona de casa. A loira, pela maneira como deu uma olhada na capa de uma revista, parece visita. Assim começa Estou Vendo, escrito por Jorge Furtado, que conta a história dessas duas mulheres aqui, a morena e a loira. E sim, aquela típica historinha de clima, de mistério, que talvez vai render muita coisa, só que não, porque é uma história super rápida, apenas 2 folhas, pois é. Aliás, 2 páginas, 1 folha. Sim, tudo começa a ficar instigante, fica uma coisa meio, o que está acontecendo? E de repente já acaba. Tudo porque essas 2 conversas, né, essas 2 mulheres, na verdade, estão conversando assim meio que, sabe-se lá o quê? Porque esse observador está talvez um pouquinho longe demais, né? Mas eis que entra um homem nessa história, assim, ele toca a campainha, né? E a morena, que parece ser a dona de casa, né? Vai atender a porta. Ele entra, se conversa um pouco ali também, né? As 3 pessoas, e tudo acaba ficando assim num tom super do misterioso. Mas eu não posso dizer nada, assim, tem que deixar tudo vago, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Mais uma vez aqui para poder fazer a avaliação do conto, e dessa vez realmente é um conto, porque o texto anterior que a gente viu no vídeo passado, na verdade tratava-se de uma crônica. A gente tem que aqui dizer então para esse texto que sim, a gente precisa primeiro talvez mais analisar a forma, a maneira como o escritor Jorge Furtado se valeu para contar a história, do que de fato dizer se essa história é bacaninha ou não é, ou seja, se realmente o começo, o meio e o fim se valeram de alguma coisa para que nós, leitores, pudéssemos dizer aqui, caramba, que história sensacional, eu nunca mais vou esquecer dela. Não, de fato, é só uma coisita trivial, que tem assim lá um molhinho de um certo mistério, mas depois tem uma certa reviravolta que faz com que tudo fique assim do tipo, hã? O que foi que aconteceu? Sim, você tem essa sensação ao chegar ao fim deste conto. Você fala, aconteceu algo de fato que marque a gente? Aí a gente cai na análise. Talvez a questão não era a história em si dessas 2 mulheres, ou dos outros personagens que depois aparecem, mas de fato como Jorge Furtado decidiu escrever essa narrativa, como ele apresenta ela para nós. E de fato, quando a gente começa a leitura, a gente percebe de uma maneira bem rápida, num texto que tem apenas 2 páginas, que é um parágrafo único. Pois é, do começo ao fim é um tiro só. E basicamente tem a ver com a história, né? É a maneira de ver. Vamos sempre focar no título da história. Ele já vende ali pela titulação o que ele pretende fazer. Estou vendo. Sim, é um observador que a gente não sabe direito onde ele está. É um típico narrador de uma história policial também, a gente pode considerar, mas ele está onde? Não, é o narrador, não importa onde ele está. Ele podia até estar realmente dentro da cena, escondido num canto ali, naquela sala onde toda a história se passa, mas talvez não, seja apenas um narrador onisciente que tudo sabe. Só que ele é seco, completamente seco. A maneira como ele narra as coisas não tem nenhum rococó, não tem nenhum enfeite. Ele é direto ao ponto. A mulher se levanta. No máximo ele diz que ela levantou com um pouquinho de pressa. Eu me refiro ao momento onde provavelmente tocou a campainha ou ela ouviu bater na porta, que o homem surgiu por ali. Mas ele é sempre direto, ele não coloca nenhum floreio. E quando você também começa a fazer essa percepção ao texto, você fala, por que ele faz isso? Na minha opinião, claro, né? Ele está meio que emulando uma espécie de argumento de um filme. Pois é, quando a gente começa a bolar uma certa história que a gente quer colocar numa tela, seja de cinema ou mesmo na
telinha da televisão, a gente pensa primeiro num certo resumão de toda a narrativa e a gente sempre vai direto ao ponto, sem floreios, né? Mulher conhece, no caso aqui, né? Mulher morena conhece mulher loira, chega um homem meio calvo e patati patatá. A gente vai descrevendo as coisas sem colocar nenhum tempero a mais que faz com que, claro, os espectadores futuros possam se interessar mais pela história. Então, realmente, quando você vê esse tipo de escrita das ações que vão acontecendo aqui, você fala, caramba, isso soa muito a um argumento de um roteiro, futuro roteiro, né? É um argumento de uma história audiovisual, que eu quero dizer. É realmente muito direto ao ponto, e sim voltando ao título da história. Estou vendo essa narração seca, realmente, ele está vendo aquilo acontecer, ele não está transmitindo nenhuma avaliação, interpretação, ou seja, os olhares deste narrador, ele é completamente frio, ele quase não é onisciente, ele é apenas onipresente, ele está vendo e acabou, ele não sabe qual é o destino dos personagens, né? Ele sempre está apenas dizendo o que está pela frente dele. E a maneira meio esquisita no começo, você demora um pouco a entender, mas de fato faz parte da brincadeira em si do Jorge Furtado. Ele vai direto ao ponto, ele só demonstra aquilo que ele está vendo à sua frente. Aquela história que aparentemente no começo parece um pouquinho esquisita, mas normal, depois cai para uma coisa meio estranha na hora que vem a reviravolta. Sim, esse homem que entrou à casa parece conhecido, o narrador diz isso, né? As aparências, é questão de aparências também essa situação exposta por ele, né? Eles se conhecem, a aparente dona da casa, que é a morena, conhece esse tal homem semicalvo, né? E é curioso que ele descreve que na mesa há um vaso, né? Uma porcelana, na verdade um galo português. Quando o homem chega à casa, ele pega aquela peça ali, aquele enfeite, né, dá uma olhada, né, e no fundo, ao final, também a gente não entende o que está acontecendo, porque o narrador, ele não vai aos floreios, ele só diz o que está acontecendo na frente dele. Depois de um certo momento, né, a loira, ela sai ali da sala, pega a xícara que ela estava bebendo café com a outra mulher e vai para a cozinha. E como os dois ficam sós, eles se beijam. Ou seja, o que é aquilo? É uma espécie de um amante que veio à casa da mulher e a outra ficou meio que sabendo, assim, meio que... não dá para saber, né? De novo, é tudo ou apenas o que está sendo visto pelo narrador. A gente não tem detalhes, mas isso torna a coisa curiosa. Só que depois vem a maluquice, a reviravolta que coloca o texto numa situação meio do absurdo, porque aparece um segundo homem e, da mesma maneira, a mulher vai lá atender a porta. Mas aí já cai na finalização dessa história e vou cair então também em spoiler. E se você não quiser saber, porque ainda não pôde comprar o livro, que aliás eu deixo aqui na descrição do vídeo, link da Amazon para você poder adquiri-lo. Bom, se você não quer saber o final, você dá uma olhada aqui nos capítulos. Se não estão aparecendo aqui na tela, dá uma olhada também na descrição do vídeo, onde você vai encontrar a minutagem correta lá do ponto onde eu passo a atribuir uma certa nota. Você pula o spoiler. Bom, dado o aviso, então vou dizer como tudo isso aqui acaba. Bom, o segundo homem que aparece, quem ele é? É o mesmo que apareceu antes? Não, é um outro. Agora é um japonês. Simplesmente isso. E não tem nada demais. Ele simplesmente aparece por ali, né? A morena abre a porta e ele dá 2 tiros na morena. Ele entra dentro da sala, pega o galo português e vai embora. A loira apaga o cigarro e também apaga a luz. Basicamente isso, a história acaba numa reviravolta completamente do tipo, que foi que aconteceu? É basicamente isso. Num certo ponto, né, toda aquela coisa que a gente já estava começando a se acostumar, da forma narrativa deste narrador que insiste em apenas dizer o que ele está vendo na frente, naquela coisa, na estrutura do parágrafo único, de repente vem uma reviravolta que tira a gente meio que do chão. E para muitos pode ser uma questão de dizer, caramba, ele estragou acho que o texto, porque qual é o sentido dessa reviravolta? Não tem sentido nenhum. Como não tinha também, daí você começa a pensar o que tinha vindo antes. E de novo você começa também a refletir. O que estava valendo no fim, ou tão somente,
era a forma como estava sendo contada a história, essa forma seca, direta, apenas dizendo o que está se vendo à frente. Sim, o texto é isso. É um conto. Ele tem um começo, meio e fim. É um conto que se disfarça como um argumento de uma peça audiovisual. Ok, mas é uma história assim, meio que sem muitas explicações do que de fato acontece. E é no fundo, claro, também a gente tem que admitir, um texto que a gente vai esquecer rapidamente. Não tem nada de substancioso, a não ser a própria estrutura, que faça com que a gente lembre um pouquinho dele. Ache interessante, mas também analisando friamente, não tem nada demais. Não há o que se guardar daqui. E talvez seja mais um exercício narrativo do escritor do que qualquer outra coisa, do tipo, gostaria de contar uma história nessa forma estrutural. Deixa eu fazer um exercício aqui então com uma história qualquer. Depois eu penso em algo mais substancioso. Talvez tenha sido isso. A gente possa considerar também o que aconteceu por aqui nesse texto do escritor brasileiro. Enfim, para Estou Vendo, de Jorge Furtado, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Essa nota, um ponto acima da média, com certeza é pela forma estrutural da coisa. Pela história em si, dessas duas mulheres e que aparecem esses dois homens, isso não é lá coisa nenhuma, para falar a verdade. Mas a forma, né? O jeitão que foi apresentado isso é o que vale a pena, é o que eu dou esse pouco ponto a mais de uma média para dizer que esse texto pode esquecer que não tem problema. Eu vou esquecer com certeza daqui a alguns dias esta obra aqui de Jorge Furtado. Enfim, tirando o sarro também, que a gente precisa de vez em quando, quando a gente não gosta de um texto, né? Bom, no próximo vídeo, na próxima quarta-feira, vamos ao último texto aqui desta coletânea de contos de Jorge Furtado. Será que também teremos aqui algo diferenciado, já que antes ele apresentou para a gente uma crônica e agora apresentou basicamente um argumento de uma peça audiovisual? Será que teremos algo diferenciado do que a gente possa considerar também um conto? Bom, eu posso adiantar que acho que sim. E é um texto com um título bem mais chamativo e enigmático, que é Velázquez e a teoria quântica da gravidade. Só pelo título você sabe que vem coisa aqui meio que uma troça, talvez, de Jorge Furtado para com nós, leitores. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, deixa aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2022. E tchau!